tive pressa e levo esse sorriso, porque já chorei demais. Boa noite a todos. É com muita satisfação e honra que nós estamos aqui hoje na casa do Sr. Floriano. O Sr. Floriano é uma pessoa que todo mundo, todo lajense gosta. É uma pessoa muito humilde e é uma pessoa, um cidadão que nos traz muito orgulho. E ele vai hoje contar a sua vida. Sr. Floriano. A minha vida, Tico, é um fundamento, mas um fundamento bom, que eu faço tudo com muita fé em Deus. Eu não converso com Deus muito fácil. Eu nasci em 1934, na Pratinha, estado de Minas Gerais. Nasci na Pratinha, lá eu fiquei 8 anos, de 8 anos mudei para um lugar que chama Batatal, também em Minas. E lá eu saí para aqui com 16 anos, vim para o estado do Rio e viemos de carro de boi, mudança pobre, banco e essas coisas assim, tudo de madeira. Viemos de carro de boi para o estado do Rio em 1916. Viemos para o Antônio Chaves, Barro Branco. E aqui, lá no Antônio Chaves, a gente morou 27 anos. Mudei para lá em 50, saí de lá em 77. 27 anos. Graças a Deus, estou aqui em Laje do Muriaé, aqui da minha chácara aqui, que é a chácara chácara do Cruzeiro, né? Com muita honra, com muita fé em Deus, tudo que eu peço a Deus, Deus me dá aqui para mim, em nome de Jesus, não falta nada, graças a Deus. Então a minha vida é assim, eu peço a Deus, Ele me dá 10, agradeço Ele para a honra e glória do santo nome dEle, do meu Pai, nosso Pai. Então a minha vida é essa, é uma história, mas se precisar de gente boa, é comigo mesmo, porque eu gosto de lidar com gente boa. Porque nós pertencemos a Deus, nós temos que fazer o bem e não escolher quem. Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vive sem Jesus. Nós, para viver bem, tem que viver seguro na mão do nosso Pai. Porque Ele é tudo para nós. Então a minha vida é essa, é uma história fácil de falar, porque eu não, só penso no bem, não penso no mal, nunca pensei no mal. E é aquilo que eu disse, nada para mim falta. A minha vida, graças a Deus, é um mar de rosa. Estou muito bem de saúde, vou para os forró, danço forró a noite inteira, graças a Deus. Mas primeiro, pedindo a Deus a permissão. Eu não saio da minha casa sem pedir a Deus a permissão. Graças a Deus, para a honra e glória do santo nome de nosso Pai. Sr. Floriano, como é que foi a vida do senhor na roça? A minha vida na roça, eu só trabalhei na roça. Eu tenho a carteira de trabalho, mas ela não foi assinada, porque naquela época a gente vivia só do trabalho. Eu estudei pouco, mas graças a Deus a inteligência minha é como eu sei muito. Graças a Deus, eu trabalhei na roça. Terreno de patrão, aqui, terreno do Antônio Chaves, 27 anos, mas sempre pedindo a Deus que Ele me desse o poder de possuir uma casa. Em nome do Senhor, meu Deus, hoje eu estou aqui, nós temos aqui a chácara aqui, eu tenho um rolamento de casa aqui, em nome de Jesus. Graças a Deus, é filho, filha, neto, bisneto, tudo está aqui comigo. A casa aqui, mas só que é meu, tem 3 escrituras daqui do terreno. Porque eu comprei por 3 vezes. Eu tenho uma feita até por uso campeão. Mas está tudo legalizado, pago meus impostos todo em dia, porque eu não gosto de andar errado, porque quem anda errado não está fazendo a vontade de Deus. E eu não sou de aborrecer meu pai em nada. A minha história da vida é essa. Sr. Floriano, eu não sei se a gente poderia tocar nesse assunto.
Eu vou tocar porque, graças a Deus, a gente tem muita intimidade. Isso. Eu gosto muito do senhor, dos seus filhos. Obrigado. A gente sempre, né, viveu em harmonia. Como é que o senhor conheceu a sua esposa, sua falecida esposa? A minha esposa foi uma coisa gozada. A minha esposa, eu quando comecei a namorar ela, era uma época antiga, então ficava ela no meio, o pai de um lado e a mãe do outro, vigiando a filha. Mas aquilo que os velhos faziam, eu até que na época, às vezes, eu achava errado. Mas aquilo ali foi por honra deles, que queria me entregar uma filha honrada. Conforme hoje, perdão, eu choro por ela. Ela morreu, mas deixou muita recordação, né? E aqui hoje que eu lembro que ele fazia isso, que ele queria me entregar uma moça, conforme me entregou, com muita honra. Agradeço a Deus, peço a Deus para aquele casal, que é Amélia e Tranquedo. Vigiou a filha para me entregar uma moça, né? Perfeito. Então, minha vida é isso daí. O que foi criar os filhos? Quantos filhos o senhor tem? Quais os nomes dele? O que foi? Eu sou pai de 5 filhos, porque eu tenho uma menina morta. A primeira filha nasceu com 10 meses de casado, mas morreu. Ela só aturou 50 dias. Depois eu, José, ficou no lugar do primeiro filho. Depois, a Luísa, que é minha filha, ficou em lugar de... A Luísa está em Rio das Ostras. A Luísa mora em Cabo Frio. Cabo Frio. Cabo Frio. Cabo Frio. Mas o lugar dela está aqui. Aqui a gente já dividiu, não foi verbalmente, mas já dividiu a casa minha aqui, saiu para minha filha, né? Cada um já está dentro das suas áreas. Isso. Mas não verbal. Tá tudo, depende da minha assinatura, né? Então é isso que a gente tem que falar. Quais são os outros filhos? Os outros filhos, eu falei na filha primeira, que morreu. Isso. Depois eu, José, ficou no lugar sendo o primeiro. Uhum. Depois a Luísa sendo o segundo, o terceiro. E o Pedro, o quarto, o Gersim, o quinto. Gerson da Silveira Feito, o quinto. Gersim. Né? É a minha família. E aqui agora eu estou na 4ª geração. Eu sou a primeira, os filhos é a segunda e os netos terceira, a terceira e os bisnetos a 4ª geração. 4ª geração. O senhor imaginava isso, dessa vida sua, quando o senhor trabalhava? Eu ouvi dizer que o senhor plantou muito arroz. É só o que eu fiz na vida, é trabalhar e plantar. Mas pedi a Deus que eu queria possuir uma casa. Eu queria possuir uma casa. Mas como meu pai é bom, ele disse para mim assim: filho, não vou te dar uma casa para você, vou dar uma casa para você e para os seus filhos. Está aqui. Exatamente, cada um tem a sua casa. Em nome de Jesus, graças a Deus. Mas não somos donos não, o dono é Deus. Nós moramos nela até enquanto ele permitir. Depois nós temos que ir embora mesmo. O senhor está com quantos anos, senhor Floriano? Eu estou com 89 anos. Qual o seu time? Meu time é o sofredor, é o Vasco. Vasco. Toda a vida foi vascaíno. Mas fazer o quê, né? O senhor Floriano tem um filho que é vereador, que é o Pedro. Graças a Deus, em nome de Jesus. A filha dele que mora em Cabo Frio também. Também está bem. Excepcional. Gersim é um cara, gente boa. E tem o Zé também, que todos eles com casa. E eu tiro o chapéu pela minha família, porque todos eles creem em Deus sobre todas as coisas. E a pessoa que não crê em Deus, eu não acredito nele. Porque nós somos de Deus e nós temos que crer nele, porque ele é o caminho e a verdade e a vida. Sem Deus, ninguém. Sr. Floriano, a gente, quais as diferenças que o senhor tem para falar da época dos seus pais para a época dos seus bisnetos? Queria que o senhor contasse alguma coisa relativa a isso, ao antes e ao depois.
o meu pai, quando morreu, é aquilo que eu falei, me deixou com 8 anos. Mas o meu pai casou 2 vezes. A gente é do segundo casamento do meu pai. Meu pai teve 2 famílias, criou a primeira família, mas uma família também muito unida. Toda a vida a nossa família foi unida. Desde o primeiro casamento do meu pai, dos primeiros filhos e filha que teve, foi nós tudo unidos. Graças a Deus, em nome de Jesus. Uma família santa. Meu pai era católico, praticante, só que ele era filho de português. O meu pai, ele tinha um sotaque de falar, o português sempre tem. Teve uma época que a igrejinha lá da Pratinha caiu, aí ele foi fazer, arrumou a igrejinha toda, mas aí a Hortal e tudo, nela caiu, quebrou a imagem, aí ele chegou em casa e disse para minha mãe assim, minha mãe chamava Alice da Silveira Freitas, Alice Soares de Freitas. Aí ele disse para minha mãe assim, tá tudo pronto, agora o diabo é o santo, meu pai. Aí a minha mãe logo falou, mas você não colocar o diabo para ser o padroeiro da igreja? Aí, mas é o sotaque dele, ele era muito católico. Meu pai dizia que não tinha medo de morrer, tinha medo da dor da morte, porque a pessoa que está preparado, ele não tem medo de morrer, ele tem medo da dor da morte. O que é a dor da morte? É o sofrimento da carne, é isso, né? Então essa história é essa. E qual a diferença que o senhor acha? A diferença de cultural, a diferença de educação, a diferença de respeito entre o seu pai e o seu bisneto? Meu pai e os meus bisnetos? Isso. Graças a Deus aqui nós não temos dificuldade com nada, porque eu falei, está falado. A voz aqui, primeiro de Deus, e depois, em segundo lugar, é a minha voz. Falei, não faz isso, pronto. É aqui, quem manda é Deus, e depois, em segundo lugar, é a minha palavra, em nome de Jesus, com muita honra. Então a palavra final aqui é sempre a do senhor. Sempre a minha, em nome de Jesus, mas primeiro Deus. Que quem é eu para ser a primeira palavra? A segunda palavra aqui, em nome de Jesus, é a minha. Né? Como é que foi a mudança do senhor da roça para aqui para a chácara? Ah, bom, da roça... Para a chácara aqui. Aqui para a chácara, aí eu já estava no Barro Branco. Sim. Mas para vir de Minas, nós íamos no carro de boas, que eu já falei. E para aqui, do Antônio Chaves para aqui, o Antônio Chaves era um patrão pai do doutor Jeremias. Era um patrão que eu tinha ele como pai. Nem de tão bom que era, eu considerava ele como pai. Eu morava no Antônio Chaves, morei 27 anos lá, já tinha lei trabalhista. Mas eu comprei aqui, porque com o pedido que eu fiz a Deus, Deus me deu o poder de eu comprar, e eu não precisava de puxar questão com ele. Então, muitos naquela época disseram para mim assim, e o seu direito? Eu falei, não, o direito meu é o que eu ganhei com o suor do rosto e comprei. É lá a minha chácara. Aí eu pedi ele. O que eu fazia todos os anos é tirar um caminhão de lenha, que naquela época não existia fogão a gás. Era cozinhando na lenha. Pedi ele um caminhão de lenha seca, eu tirei um para ele e um para mim, e trouxe. É a minha história. O senhor comprou todo esse terreno que tem aqui hoje, de uma vez? Eu comprei por 3 vezes. Eu comprei 4... foi partes, né? 4 mil metros de um dono... De quem? Do Adi Arculano. Aí... Ele estava vivo, assinou a escritura. Eu fiz a escritura, está registradinha aqui. Depois, o meu vizinho aqui, que é o vendeu para o Vilazinho, vendeu 57 metros. Aí o Vilazinho chegou aqui um dia para me vender. E aqui na minha divisa eu não podia deixar de comprar. Não é que eu podia, mas eu pensei que ele ia pedir 10 mil cruzeiros
ele pediu 5.000 e com 2 na mão e 3.000 financiado. Financiado. Aí nós fizemos um negócio. Eu arrumei dele os 2.000 e fiz 15 promissórias de financiado. Vilazinha era gente boa, né? Vilazinha, eu tenho saudade dele. Mas aí tinha um outro Bastião Zalino que tinha uma outra parte para baixo, também em recibo de compra e venda. Nesse meio tempo o Deus morreu, já não tinha quem assinasse mais. Uhum. Aí eu comprei dele em recibo de compra e venda e em 2010 eu dei entrada na escritura no uso do campeão. Em 2010 e 2017 o juiz me entregou ela, está aqui, posso mostrar para qualquer um, graças a Deus. E o senhor folclórico, o senhor Floriano folclórico, aquele que gosta de carnaval, que gosta de folia de reis, que gosta de um forró, quem é o seu Floriano cultural? A cultura, eu tenho uma folia fundada em 1970. Graças a Deus, com muita honra, conheço os mandamentos, tudo, se me perguntar sobre a vida, sobre a criação do mundo. A criação do mundo. Porque o mundo foi criado, aqui era tudo vazio, e era um vazio. Mas Deus veio, criou tudo, criou céu, terra e mar, e tudo. A natureza criou tudo, Deus. Mas para formar habitante, criação no mundo, ele da terra que ele fez um boneco de barro. E soprou na laringe, na face daquele boneco, de terra e passou para carne. Adão, né? Então criou a primeira pessoa. E aquela primeira pessoa veio de barro, ele passou para carne. Foi através do assopro que recebeu na face daquele boneco. Dali ele tirou uma companheira da costela daquele homem. Tirou a Eva. Daí já terminou os mandamentos. Aí já passou, terminou o testamento. Já passou para o mandamento. Aí já passou para os mandamentos. Mandamento da lei de Deus. Né? E o seu Floriano do carnaval? Carnaval, eu sempre fui carnavalesco. Até hoje eu brinco carnaval. Para a honra e glória do Santo Nome de Jesus. Agora, brinco, mas com a licença do meu Pai, que é Deus. Eu primeiro falo, Senhor, posso ir? Se for da vontade do Senhor, toca em mim que vá. Agora, se não for, tira a minha vontade. E sempre Ele me dá vontade. Porque a vida aqui na terra é uma. Agora, nós temos que ter cuidado com a vida do céu, que nós temos que morar com Deus. O nosso espírito é aquele assopro que Ele deu na face daquele boneco, que de barro ele virou carne. Aquele assopro, Ele criou a geração. E o seu Floriano do forró? Forró é comigo mesmo. Hoje mesmo tem ali na casa do meu filho, quem quiser ir lá ver, em nome de Jesus, eu não vou também de qualquer jeito. Primeiro eu peço licença a Deus, eu vou para a casa de filho, mas eu peço licença, se for da vontade dele, que seja feita as vontades. Agora, se não for... Eu vou expressar um pensamento meu, eu posso estar equivocado, e nem sei se o senhor vai responder, certo? Mas quem vai herdar essa questão cultural do senhor é o Gersinho, não é? É o Gersinho, até que eu estou passando. Nós estamos, já estou velho, estou com 89 anos, eu estou passando a folia de reis para o nome do meu filho, que também entende bem dos mandamentos, né? Uhum. E então, mas não vou deixar nos lugares de mais necessidade, numa igreja, numa parte que precisa mais sabedoria, graças a Deus. Falar, não estou me exibindo, não, estou falando com a ordem de Deus. Falar em sabedoria das coisas boas, que é as coisas de Deus, é comigo mesmo, graças a Deus. Os meus avós maternos, seu Floriano, é daqui de Laje. Eles eram daqui de Laje.
Mamãe nasceu aqui, entendeu? Eles eram divisa com Braulio. Lembra do seu Braulio lá atrás? Ele era divisa lá, ele tinha uma propriedade lá. E eu lembro muito bem que o meu avô fazia aniversário sempre dia 1º de janeiro. E as folias estavam sempre lá. Ele tinha uma casa muito grande, entendeu? A sede da propriedade era muito grande. Então, todo dia 1º ele reunia toda a família para fazer a festa de aniversário dele e as folias, entendeu? Eu pergunto ao senhor o seguinte: qual o prazer que o senhor tem de deixar uma herança tão bonita dessa para os filhos e para a nossa cidade? Eu tenho muito prazer de sabe por quê? Essa folia foi fundada em 1970, lá no Barro Branco, e teve época que as dificuldades eram tantas de não tirar dinheiro, nada, ninguém dava nada para a folia, sem que não seja uma ofertazinha pequena. Teve uns 3 ou 4 anos que eu não tirava, que dava para fazer um almoço para a folia, eu comprava pão e dava com café, o meu sulhão, né? Porque as coisas veio melhorando, né? Hoje, graças a Deus, sempre tem ajuda, né? Porque ela passou para a cultura. Mas eu não levo ela como cultura, porque a folia de reis é a vinda do Filho de Deus que nós temos que falar nos mandamentos. Porque Jesus veio para nos salvar. Nós temos que ir para Ele, porque Ele derramou o santo sangue dele na cruz pela nossa vida. Jesus sofreu mais, foi a pessoa que sofreu mais nesse mundo, mas é que Jesus tinha aquele poder mais do que a gente, porque o sofrimento de Jesus, ele não sofreu, porque Deus não deixava, tudo para ele era fácil, né? Então, ele foi judiado antes, o mundo, antes do Filho de Deus, que é Jesus, o diabo achava que ele mandava aqui. E aí ele começou a fazer só porcaria, matar as crianças, fazer ruim. Mas Deus enviou o Filho dele para a nossa defesa. Hoje, graças a Deus, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e o diabo não manda mais, né? Mas antes disso, Jesus aqui, quando foi anunciado que vinha um Filho de Deus para quebrar o cavalo de Jesus, ele decretou uma lei de matar as crianças até 2 anos de idade. Mas Jesus estava aqui para cumprir com o poder do Pai, ele tinha que passar por aquele sofrimento. Jesus caminhando aqui para cumprir, ele com a mãe dele, ele recém-nascido, o primeiro grau que Jesus ganhou aqui foi aonde ele está hoje. Ele caminhando e o Herodes perseguindo. O Herodes botou as trincheiras nas estradas. Ele recém-nascido, mais ou menos 3 meses de idade, no colo da mãe e do pai, que é São José, pai da terra, né? Então, avistaram aquele povo que estava lá degolando as crianças, que se fosse homem. Mas Jesus disse assim, do colo da mãe, minha mãe, no caminho nós estamos e vamos passar com a vida, vamos passar da estrada nós estamos, vamos passar com a verdade e a vida. Então esse é o primeiro grau que ele ganhou. A senhora, na hora que perguntar, a senhora disse que é homem. E Maria, que é a mãe dele, pôs aqui na ideia, quando foi passando aquele povo, que leva a senhora, homem ou mulher? Ela disse, homem, aquele povo do diabo caiu para trás e ele passou, no caminho estava e passou com a verdade e saiu com a vida. Esse primeiro milagre de Deus deu o filho dele, é para ele ficar ao lado do Pai, que hoje ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai sem que não seja pelo Filho, que é Jesus. Sr. Floriano, eu gostaria de ouvir 3 conselhos do senhor. O primeiro conselho para o filho ou filha. O segundo conselho para aquele que vai casar. E o terceiro conselho para aquele que está casado. Então, eu queria um conselho para aquele que é filho ou filha. Bom, o casamento é a coisa séria.
casamento, você tem que saber que, olha, eu estou com a minha aliança aqui no dedo, sou viúvo, mas eu respeito essa aliança que está aqui pela minha mulher. Até hoje está aqui a minha aliança, né? E então, casamento é casamento. Casamento é obra de Deus. Deus não fez nós para viver aqui de qualquer jeito, nós temos que ser casados. Mas a vida do mundo já é diferente, né? Mas a minha família não, minha família eu boto muito de ordem nela, porque... Né? Eu também, eu estou sem aliança, porque eu ganhei essa aliança na boda de prata. Só tem que eu perdi ela e fui comprar outra, custa 20 mil reais, aí não tive condição de comprar ainda. Por isso que eu estou sem aliança. Só a minha esposa que está com a dela, agora a minha eu não tive condição de comprar ainda. Ô Tico, mas isso aqui é por honra, mas a honra do homem não é aliança, é a qualidade dele. O homem que tem qualidade, a palavra dele é honrada. E eu sei uma das pessoas que para minha família, minha família, eu sei um homem honrado, graças a Deus, em nome de Jesus. A gente sempre se deu bem, né? Graças a Deus. O senhor e a ex-esposa, que o senhor está viúvo hoje, sempre foi um exemplo para nós, né? E ela gostava muito de mim também. Quer pegar o retrato dela? Pode pegar, pode pegar. Retrato de boda de ouro. Pode pegar. Eu vou aqui dizendo o seguinte, o senhor Floriano é uma pessoa exemplar no nosso município, entendeu? Quando fala o senhor Floriano, por exemplo, o Pedro, que é vereador, é Pedro Floriano, o Zé é Zé do Floriano, Gersim do Floriano, ou seja, ele é uma pessoa que todos nós gostamos, né? A nossa laje toda gosta, é um cara simples, humilde, mas de muito bom. Aqui, ó, vou mostrar aí, ó, bodas de ouro. Essa pessoa é a pessoa que eu choro até hoje. Choro mesmo. A família toda aqui, ó, reunida. O senhor tá elegante, hein? Boda de ouro. Tá de terno dourado, rapaz. É porque ela merecia. Ela merecia esse arrumamento. Era. Mas eu choro até hoje, Tico. Eu sei. Todos nós sabemos o amor que o senhor tem por ela, né? E como é que vocês conviviam tão bem. Sei que ela tá bem, porque tá junto com Deus. Mas a falta dela é muita. Eu lembro uma vez que eu trouxe o Felipe Bonier aqui, como ela gostou do Felipe, né? Aquela troço toda, aquela simplicidade. É verdade. Vocês se juntavam, né? Era um casal muito interessante. Unido. Mas eu quero deixar para o senhor que... Quem sou eu para falar alguma coisa? Mas é a vida, né, senhor Floriano? É a vida. É o ciclo da vida, né, que a gente... Com certeza. O ruim que eu acho, que graças a Deus não aconteceu com o senhor, nem aconteceu comigo, é a gente perder filho, que não é o natural, né? Aconteceu a primeira vez, né, com o senhor. Mas é triste porque a vida natural leva que os pais vão primeiro do que os filhos, né? Agora, uma coisa que eu sou muito sentido pela família, pelos meus amigos que eu considero. Quando morre um amigo, eu choro por ele, graças a Deus. Porque amigo também é outra coisa. Amigo é amigo. A minha vida é uma história fácil, porque eu vivo fazendo bem, não escolho quem. Senhor Floriano, se fosse para o senhor escolher entre carnaval, folia e forró, qual que o senhor escolheria? Ô Tico, hoje a folia passou para cultura, mas eu não levo ela como cultura. Eu escolhi a folia de reis, porque a folia de reis é para falar sobre a vinda do Filho de Deus, né? Que é uma referência a Deus. Claro, a referência a Deus. Então eu escolhi a folia de reis, porque o carnaval já é uma coisa que eu gosto, mas em primeiro lugar a folia de reis. Sim. Espiritualmente falando, né, não se compara, né? Com certeza. Carnaval já é uma festa da carne, né? E forró também é um suplemento. A vida do mundo
a gente sabe como é que é. Hoje não, toda a vida teve. De primeiro é a balha, hoje é forró. Isso aí é a vida do mundo. Agora nós temos que saber que nós não somos, nós temos que estar nessa sociedade, porque é coisa do mundo, mas com muito respeito, que um dia nós vamos deixar isso e vamos morar com Deus no céu, em nome do Senhor, meu Deus. Sr. Floriano, eu queria ouvir do senhor, que simplicidade é essa que o senhor tem, que encanta, que cativa e que nos torna um fã do senhor? Ô Tico, eu sou um cara que eu só quero a paz. O que encanta é isso. E eu já ganhei nome de como é que chama? Numa sociedade, num lugar, vou botar atrás, no Barro Branco. A gente lá tinha as sociedades nas vendas. Naquela época era muito movimento. Então, quando começava a haver uma confusão, tinha alguém lá que gostava da confusão. E eu chegava e pedia paz. Eu pedia paz. Falando, para que isso? Para com isso. E ele me atendia. Aí, alguma pessoa lá, um senhor lá... Juiz de paz? me chamava juiz de paz. De paz. E essa pessoa, a resposta que ele dizia, pronto, agora acabou a briga, porque o juiz de paz chegou. Mas eu tenho muita honra de falar isso, porque é onde está a paz, está a palavra de Deus. Graças a Deus. Eu fazia uma cavalgada que era Itapiruna-Guarapari. E era uma cavalgada de no máximo 30 pessoas, mas tinha tudo, né? Você nem botava a mão no cavalo, eles arriavam para você. E toda vez, eu era o único que não bebia. Eu era o único que não bebia bebida alcoólica. E toda vez eles pediam para mim orar a Deus, tanto no início como na chegada lá. E isso enobrece a gente, né? Porque a gente é escolhido, participava juiz, médico, uma alta sociedade de Itaperuna, entendeu? E a gente sempre era escolhido. E eles falavam, interessante, que eu sempre fui brincalhão, o senhor sabe disso. E eles falavam o seguinte: ô Tico, você já é brincalhão desse jeito, se você beber, então você vai ficar impossível. Né? Mas aí a gente levava aquilo. Sr. Floriano, nós estamos... quero agradecer imensamente, entendeu? De eu estar aqui, do senhor sempre me receber bem, de eu pedir ao senhor que fizesse essa entrevista, o senhor na mesma hora. E eu queria que o senhor deixasse para nós lajenses aquilo que o senhor espera da nossa laje. Que o senhor desse um conselho para todos nós lajenses. O que eu espero da nossa laje é só o bem, porque eu não penso no mal. E eu peço a Deus para tomar conta da nossa cidade, porque precisa de Deus tomar conta. Não é prefeito, não é nada. A gente respeita o prefeito, mas precisamos de respeitar. Mas entregar tudo nas mãos de Deus, e o próprio prefeito, que é a autoridade máxima da cidade, precisa muito de Deus para vencer. É o que eu posso falar. Primeiro é Deus, nada na frente de Deus. Agora, tudo acontece dentro da nossa cidade de bem, que eu não vou falar no mal, que eu não gosto de falar no mal. Tudo que acontece na nossa cidade do bem é dada por Deus, nosso Pai, para a honra e glória do santo nome dele, que é Jesus. Muito obrigado a você, lajense, que não conhecia tão profundamente o Sr. Floriano. Ele trouxe um pouco da vida dele, uma vida de muito trabalho, de muita dedicação, de muito amor à sua esposa. Muita alegria. Muita alegria. Eu nunca tive tristeza na minha vida. Sempre me acha rindo, brincando. A única tristeza que eu tive foi agora na saída da minha esposa. Isso aí. Pois é, ele é um fruto que deu certo e que é exemplo para a nossa sociedade. Senhor juiz de paz, a gente agradece muito ao senhor. O senhor sabe que eu tenho um amor muito grande pelo senhor, pelos seus filhos, e que a nossa laje possa, através dessa pessoa humilde, se servir e se espelhar,
que a nossa laje precisa muito do Senhor. Um abração. Muito Que obrigado. Deus nos abençoe. Que Muito Deus obrigado, tio. nos dê muita alegria, muita paz. E com todo respeito, eu acabo essa entrevista dando um beijo nele, porque ele é merecedor, é um homem muito bom. Muito obrigado, seu Floriano. Você é meu irmão. Você é meu irmão. Aqui nós não somos, que é Deus. Agora, todas as pessoas que pertencem a Deus é irmão. Aqui a criação, aqui, todo mundo é irmão, para todo lado, todo vivente, é irmão da gente, é irmão do Floriano. As festas que tem aqui, quando é para me falar, eu coloco tudo dentro da minha família. Agradeço a Deus e peço a Deus por todos, que aqui ninguém é, que é Deus. Nós somos uma irmandade. Muito obrigado, tio. Esse é o Floriano, nosso juiz de paz. Recebidas da divina mão, uma, dizes de uma vez, e há de ver surpreso quanto Deus já fez.